Olá, a minha cordial saudação a todos que estão me assistindo agora para mais um estudo da Palavra de Deus da sequência de Atos dos Apóstolos. Que o Espírito Santo abençoe a todos nós, a vocês que estão assistindo e a mim nesse momento desse breve estudo sobre as andanças de Pedro em terras gentias. Na sequência, nós temos hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 32, até o final do capítulo 10. Capítulo 10 são 48 versículos. Nos próximos 3 estudos, nós temos o Pedro como ator principal a serviço de Jesus Cristo, a serviço da evangelização. Depois disso, aí é que inicia a parte das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que nós estudamos no ano passado. Então, aqui, o final do capítulo 9, daí o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, Pedro vai ser, assim, o personagem principal. E no final do capítulo 9, nos versículos 9 e 32, até o final do capítulo, versículo 43, nós temos Pedro em Lida e Jope. Lida e Jope são 2 cidades na beira do Grande Mar, o Mar Mediterrâneo, numa região também de bastante área verde, né? É a planície de Saron. O Pedro diz o início do nosso estudo, Pedro viajava por toda parte. Por quê? Para evangelizar. E aí o Pedro chega em Lida. Em Lida, ele conhece um paralítico, um sujeito que está paralítico há 8 anos, Enéas. E Pedro, em nome de Jesus Cristo, ele cura o Enéas, com o poder de Cristo, da sua paralisia, ele que é paralítico, ele volta a andar, e a partir dessa demonstração do poder de Deus, e ouvindo a pregação de Pedro, muitas pessoas ali em Lida se converteram, ou foram convertidos pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, confessaram seus pecados e receberam a Cristo como seu Salvador. Dali, logo depois, o Pedro é chamado para Jope, uma cidade ali perto, a uns 14 quilômetros dali, também nessa planície de Saron, está nos versículos 36 a 42, ali ele é chamado porque uma jovem muito querida da igreja, ela faleceu. É uma jovem que fazia roupas para idosos, ela ajudava muitas pessoas em aramaico, que é a língua assim daqueles hebreus ali. Em aramaico é Tabita, o nome dela, que em grego é Dorcas, traduzido para o português seria gazela. E essa jovem, ela vem a falecer, então eles colocaram o corpo dela no andar de cima, numa ala grande de uma casa, e chamaram o Pedro, que estava em Lida. O Pedro, quando ele chega lá, o que ele faz? Ele se isola, ele conversa com Deus em oração, e daí ele vai para o lugar onde o corpo está depositado, e ele diz, Tabita, levante-se. E ela se levantou, ela passou a andar, ela novamente estava ressuscitada. Novamente, como antes, depois dessa demonstração de poder, muita gente também se converteu, muitos creram no Senhor, diz o texto bíblico. E ali em Jope, então, o texto vai nos dizer que Pedro ficou muitos dias, não diz quantos, mas muitos dias, na casa de um sujeito chamado Simão, o curtidor. Ele trabalhava com couros. Olha que o dedo do Espírito Santo está por detrás disso, porque o Pedro está sendo preparado pelo Espírito Santo para um passo maior ainda de pregação do Evangelho entre os gentios.
O Pedro, como judeu, ele não poderia ter contato com pessoas consideradas cerimonialmente, na lei dos judeus, cerimonialmente impuras. Uma pessoa não podia tocar em animal morto entre os judeus. Quando ela tocasse num animal morto, um certo tempo ela estaria impura, cerimonialmente, ela tinha que passar por um rito de purificação. Pois esse sujeito onde o Pedro está hospedado, Simão o curtidor, ele lida com animais mortos o tempo todo. É a profissão dele, um curtidor. Repito, por detrás disso está o dedo do Espírito Santo preparando Pedro para uma atividade maior entre os gentios. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Aí vem o capítulo 10, Pedro em Cesareia. Ali em Cesareia é a capital da Judéia para os romanos. Ali há um batalhão chamado Batalhão Italiano de soldados romanos. Entre os romanos, os grupos eram um centurião, uma espécie de capitão. Ele comandava um grupamento de em torno de 100 soldados. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, que temos a história bíblica, né? Um batalhão eram então 6 companhias, assim, 600 soldados, e ali havia um sujeito, o Cornélio, que era o comandante desses 600 soldados, seria um coronel, por exemplo, quem sabe um general nos dias de hoje. Ele comandava toda a guarnição romana em Cesareia, também na beira do mar, só que mar Mediterrâneo, só que mais ao norte. E também chamada de corte italiana, esse batalhão romano. Para terem uma ideia, uma legião romana então tinha 6.000 soldados. Para entender essa linguagem militar romana, havia os grupamentos de 100, comandados por um centurião, os 600, que é um batalhão, comandado, aqui é o caso do Cornélio, e uma legião, então eram 6.000 soldados. Pois esse Cornélio comanda o batalhão de aproximadamente 600 soldados. Portanto, uma pessoa muito importante. E essa pessoa e todos os da sua casa, e depois nós vamos ver soldados também, eram tementes a Deus, não necessariamente convertidos ao judaísmo, não circuncidados, mas que conheciam o Deus de Israel e o adoravam, chamados os tementes a Deus. Pois esse Cornélio, que ora muito, ele ajudava muito os pobres dos judeus, uma pessoa muito querida, esse comandante, entre os judeus. Esse comandante, ele tem uma visão. No momento da oração das 3 da tarde, é um horário especial de oração dos judeus, ele segue esse rito. Um anjo lhe aparece e diz que Deus ouviu as suas orações e também viu tudo o que ele fazia. Agora, diz o anjo, Deus quer que você envie pessoas para chamarem Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, em Jope, para a sua casa. Chamem ele tem uma mensagem muito importante para vocês. Quando acabou a visão desse anjo, o Cornélio imediatamente chamou um soldado temente a Deus e mais 2 outras pessoas. Enviou os 3 para Jope, então mais ao sul, para buscarem a Pedro. Pois quando eles estão indo para lá, em direção a Jope, acontece que Pedro também tem uma visão, talvez ao meio-dia, isso é no dia seguinte. O Pedro tem a seguinte visão, uma espécie de pano enorme entre os céus e a terra, posa na terra, pano assim segurado pelos 4 cantos, e esse pano desce, e ali o Pedro visualiza animais considerados impuros, que os judeus não deveriam comer. Eram quadrúpedes, eram animais que rastejavam no chão e eram aves, tudo animais proibidos para os judeus. E uma voz disse assim para o Pedro,
come. A voz ordenou, come, Pedro. E o Pedro responde, dentro daquela visão ele diz, está no capítulo 10, versículo 15, não chama, o Pedro diz, eu não vou comer, eu nunca comi isso. Daí no versículo 15 a voz diz, não chame de impuro o que Deus purificou. Não chame de impuro o que Deus purificou. Aí uma dica para nós, né? Tudo que é recebido com ação de graças, que é mantimento, não é a priori impuro, sendo abençoado por Deus. Essa visão, ela se repete 3 vezes. Interessante que ela se repete 3 vezes para dar uma garantia para o Pedro e um ensino. O que isso quer dizer, né? Não chame de impuro o que Deus purificou. 3 vezes a visão, isso nos lembra que por 3 vezes o Pedro tinha negado a Jesus, quando Jesus foi preso. Depois da ressurreição, 3 vezes Jesus disse para o Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Aqui esse Pedro, ele tem 3 vezes esta visão. Será que isso são coincidências? Pois enquanto Pedro está pensando agora no significado do que ele viu, vêm aqueles 2 homens e o soldado que o Cornélio tinha enviado lá de Cesareia e vêm ao encontro deles, né? E o Espírito Santo diz a Pedro, vá ao encontro deles. Os homens chegam até a porta, eles perguntam, se informam na cidade onde estaria hospedado o chamado Simão. Pedro disseram na casa de Simão o curtidor, cidade certo não muito grande. Pedro já estava muitos dias ali, já era conhecido. Naquela casa lá, quando os homens chegam na porta da casa, o Espírito Santo diz para Pedro, nós não sabemos como falou para ele, mas disse para ele, vá ao encontro, tem pessoas que estão te chamando, acompanha essas pessoas, né? Essas que o Cornélio tinha enviado. Aí o Pedro imediatamente seguiu e foi para a casa de Cornélio. Agora, lá na casa de Cornélio aconteceu uma coisa muito bonita. O Cornélio, um temente a Deus, quando ele soube que o Pedro estava chegando, ele reuniu todos os seus amigos, bastante gente. Olha, que lance evangelístico. Transformou a casa dele num lugar de pregação do Evangelho e convidou o Pedro, quando eles chegaram, convidou o Pedro a entrar. Ele explicou para o Pedro o que aconteceu, que ele teve, o Cornélio, explicou que ele teve uma visão e nessa visão um anjo lhe disse para ele chamar a Pedro, que o Pedro tinha uma mensagem para eles. Agora, o Pedro entendeu o que significava a visão. Ele, como judeu, a princípio não podia entrar. A princípio não, ele não podia entrar na casa de gentios. Deus estava lhe mostrando que o evangelho é para os gentios também. Assim como ele poderia comer das comidas consideradas a princípio impuras, mas que Deus purifica tudo pela sua palavra, os gentios também não são impuros, eles são dignos de receber o evangelho, também são criaturas de Deus. Aí no versículo 34, Atos 10, 34, o Pedro diz assim, agora sei que Deus de fato não faz diferenciação entre as pessoas. Agora eu sei que Deus não faz diferenciação entre as pessoas. E aí sim, eu tenho uma mensagem para vocês. Aí o Pedro faz uma grande explanação, ele faz um discurso, nós diríamos talvez um sermão, né? Muito parecido com outros tantos que nós temos na Bíblia em Atos dos Apóstolos. Havia um padrão entre esses discursos. O padrão era o seguinte, é recontar a história do povo de Deus, as promessas de Deus a respeito de um Messias e como elas se cumprem. No final do seu texto, da sua palavra, Pedro diz, dele falam todos os profetas, tudo que foi profetizado se cumpriu. O Pedro diz em algumas palavras assim,
Olha, nós somos testemunhas oculares, nós estivemos com ele, ouvimos ele, vimos ele, nós acompanhamos, eu e meus companheiros, os apóstolos, acompanhamos o Jesus de Nazaré, passo a passo, desde o seu batismo. Logo depois ele nos chamou, desde o batismo sob João Batista, nós estivemos com ele na Galileia. Nós vimos e os ouvimos. Nós vimos os sinais que ele fazia, as curas que ele fazia. Quantas pessoas foram purificadas, tiveram o demônio expulso, estavam endemoniadas, foram purificadas, né? E os ensinos, todos os seus discursos, nós aprendemos com ele. Depois, quando ele foi preso, nós estivemos em Jerusalém com ele. Quando ele foi morto, sepultado, nós estivemos perto. Ele não conta todos os detalhes, mas e quando ele estava na cruz, nós também estivemos por perto. E quando ele, na manhã da Páscoa, ressuscitou, ele nos apareceu. E ele nos apareceu várias vezes. Lá na Galileia, inclusive, ele comeu pães, comeu peixes, ele assou peixes, ele comeu conosco. Nós vimos ele subir para o céu e nós estamos aguardando a sua vinda. Nós recebemos o Espírito Santo, isso no Pentecoste, ele prometeu voltar e nós acreditamos que ele vai voltar. E tudo isto aconteceu, ele derramou seu sangue, ele ressuscitou para nossa salvação, para termos o perdão dos pecados e a vida eterna. E eu reconheço, Pedro deve ter dito, que Jesus é o Salvador agora não só dos judeus, mas dos gentios, dos não-judeus também, e de todos vocês que estão me ouvindo aí. Enquanto Pedro ainda falava, diz o texto, dos versículos 44 a 46, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles, os gentios, e eles passaram a louvar a Deus, de repente passaram a entoar louvores a Deus em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia. Então nós tivemos o Pentecoste entre os judeus, cumprimento de Joel 2 ali em Jerusalém, tempos atrás, e aqui nós temos o que os estudiosos gostam de chamar carinhosamente de segundo Pentecoste ou Pentecoste dos gentios. Sobre os gentios foi derramado também o Espírito Santo. Eles falavam em línguas, eles louvaram a Deus. Irmãos, diante de tudo isso, aqueles que reconheceram seus pecados, que creram em Cristo, pelo ouvir da palavra, que eles receberam também o carimbo da fé, o Espírito Santo e o batismo. Eles foram batizados ali naquele dia. Muita gente foi batizada. Então, em Lida, o Pedro tinha, como nós vimos no início, ele tinha curado Enéas, um paralítico, e diante da sua palavra, muitos se converteram ao Senhor. Em Jope, ele ressuscitou a Tabita, né? Ressuscitou a Tabita e muitos creram no Senhor. Agora aqui em Cesareia, na casa de Cornélio, muitos ouvem a pregação cristocêntrica, recebem o Espírito Santo, creem em Cristo, recebem o batismo. Caros irmãos e irmãs, nós que fomos batizados, a maioria dos que me ouvem, por certo, na sua infância, nós já recebemos o Espírito Santo junto com o nosso batismo. O batismo que nos dá a fé em Jesus Cristo, quem dá essa fé é o Espírito Santo e nos dá os dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo, eles são desenvolvidos à medida em que nós meditamos na palavra de Deus e à medida em que nós praticamos a palavra de Deus. Nós fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo e também recebemos o Espírito Santo. Creiam nisto sempre. O nosso próximo estudo, na semana que vem, na sequência, o Pedro volta para Jerusalém e aí vamos ver que Pedro é questionado por que ele entrou na casa de gentios e ele vai ter que se defender. O ser humano é igual em qualquer lugar, ele questiona tudo, né?
Então é isso que nós vamos ver, o questionamento e a defesa de Pedro em Atos capítulo 11, na semana que vem, se Deus quiser. Convido vocês para uma breve oração. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por esta Tua santa palavra. Muito obrigado porque todas as promessas em Cristo se cumpriram e Ele se tornou o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado porque esse Evangelho saiu de Jerusalém e foi sendo levado adiante, e como vimos hoje em terras gentias, em Lida, em Jope e em Cesareia, e cada vez mais o Evangelho avançou. Concede que nós sejamos teus agentes para que o Evangelho avance mais e mais ainda hoje. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.